Então está ali, ó, Mateus 24, versículo 32 ao 44. Você que está com a tua Bíblia pode acompanhar ou ali no Data Show. 24, 32. Diz assim o texto sagrado: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O final dos tempos é inevitável, ainda que muitas vezes a gente não para pensar, né, no final dos tempos. Quando acontece um fato como esse no Brasil, um tipo de uma eleição preocupante, aí a gente volta a atenção. O que está acontecendo? Por que Deus tem permitido uma coisa ou outra? O que tem ocorrido com o mundo? Então, tudo isso nos leva muitas vezes a pensar com seriedade acerca daquilo que poderá acontecer ou deverá acontecer em breve. Em breve. Tem coisas que vão acontecendo e a gente tem dificuldade para se apegar com isso, ou a pensar nisso, né? A pensar nisso. Eu queria, nessa introdução, falar alguma coisinha sobre a nova ordem mundial. Nova ordem mundial. É algo que não tem como ignorar. Isso é uma coisa do mundo. Desde lá atrás, nos Estados Unidos, no início da Segunda Guerra Mundial, isso foi ventilado. Governo russo e chinês ultimamente têm falado conjuntamente acerca disso. A Europa também. Essa nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Aquilo que vai levar o povo aparentemente a uma unidade, mas seria uma unidade debaixo de um comando central. Esse comando central, na nova ordem mundial, não está totalmente evidenciado. Eu tenho lido sobre isso, porém, é praticamente impossível você conseguir estabelecer uma nova ordem econômica e também política para o mundo sem um comando central, sem um governo. Então, veja bem, a gente teve a ONU lá atrás, que é uma forma de unidade das nações, o mercado comum europeu mais recentemente, que trouxe para nós alguns pensamentos acerca dessa nova ordem mundial. A Europa acabou ficando ali um tanto
muito junta, né? A Inglaterra saiu há pouco tempo ali daquela unidade que fizeram, mas a Europa está ali. Hoje a Europa compra e vende conjuntamente para os outros países. Há um acordo, por exemplo. Uma vez estivemos em Portugal no encontro da nossa igreja, e a gente estava lá viajando com o líder da nossa igreja em Portugal, e a gente viu ali boas rodovias, falou, isso aqui é do mercado comum europeu, eles financiaram para cá. Eles fizeram essas boas rodovias. Então, esse pensamento de ter ali uma unidade de nações já vem desde a Segunda Grande Guerra Mundial. Ou seja, mais de 80 anos atrás, ou em torno de 80 anos atrás. O que isso quer dizer para nós? Para a gente ficar atento. Porque agora, queridos irmãos e irmãs, há uma previsão da nova ordem mundial ser estabelecida em 2030. Há uma previsão, não necessariamente terá que acontecer, mas há um pensamento de nações fortes para que essa nova ordem mundial acontecesse em 2030. Ou seja, daqui aproximadamente 8 anos. Essa nova ordem mundial seria governada por quem? Seria pelo anticristo? Seria o anticristo que ele já estaria sendo planejado? Nós temos visto que as eleições nos diversos países, por exemplo, aqui na América Latina, têm tido uma consonância, têm tido algo semelhante. Teria influência já da nova ordem mundial? Já teria alguma influência? Por exemplo, assim, sem querer entrar no mérito da questão, na América Latina, hoje, nós temos 3 pequenos países na América Central, o Haiti, e mais 3 países na América do Sul, que não têm um governo de esquerda. Todos os demais têm um governo de esquerda. Todos. Na última eleição, 4 anos atrás, era o contrário. Teria influência, eu não estou afirmando, eu não estou aqui, eu estou conjecturando, analisando aquilo que eu tenho lido, pesquisado e analisado. Teria isso sido um plano orquestrado? Por isso que foi acontecendo assim? Porque, veja bem, é país demais. Se você pegar o mapinha ali, tempo atrás era azulzinho, hoje é todo vermelho. Não estou entrando no mérito das cores, não estou entrando no mérito, mas é fato, isto é fato, né? O que seria isso? 2030, aquele Fiuza escreveu um livro que eu até gostaria, eu não li ainda, Passaporte 2030, Fiuza é uma pessoa de direito, um grande jornalista brasileiro. Então, isso tudo tem chamado a minha atenção. Eu queria aproveitar esse momento. Eu preparei para ministrar isso aqui, alguma coisa, eu estava preparando no momento próximo, mas quis Deus que fosse hoje, né? Quis Deus que fosse hoje, porque eu estava na chácara, o preletor não teve, então era a vontade de Deus. Nova ordem mundial. Você pode entrar, pesquisar, analisar, você vai ver lá atrás que isso é fato. Há uma previsão, há um pensamento de grandes nações para que isso seja estabelecido a partir de 2030. Há uma organização defendendo e pensando nisso. Eu quero que você acompanhe bem o meu raciocínio aqui nesse texto que eu li nesta noite, do versículo 32 ao 44 aqui, do sermão profético do final dos tempos. Mateus é o que mais traz detalhes do sermão profético de Jesus sobre o final dos tempos. Ele vai falar aqui do princípio das dores, ele fala da grande tribulação, aí vai falar da vinda do Senhor, e de repente, quando ele está falando da volta do Senhor,
dele próprio, Jesus, ele vai dizer: aprendei, pois, a parábola da figueira. É sintomático. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Aí ele tratou da figueira. E ele vai dizer: quando virdes essas coisas, sabei que está próximo as portas. O céu e a terra passarão, minhas palavras não. É algo para a gente pensar. Também ele enfatiza: no dia e hora só o Pai que sabe. Quando fala só o Pai, irmão, Jesus, quando vem à terra, como diz lá Filipenses 2, ele esvazia-se de si mesmo. O Deus Filho aqui na terra, ele esvazia-se. Ele vive aqui como um de nós. O grande diferencial de Jesus para nós é que ele não pecou, ele venceu o pecado, e ele vai ter um ministério glorioso, mas ele vai viver de uma maneira humana aqui. Então, fala, meu filho, quando fala o filho, é o filho na terra. O Pai sabe o dia. Então, ele vai tratando disso, como nos dias de Noé, e vai falar ali no campo, 2 estarão no campo. Interessante que lá em Lucas fala: 2 estarão no campo, um será tomado, o outro não. 2 estarão dormindo, um será tomado e o outro não. Você veja bem, o mundo daquele tempo estava restrito ali. Aquele pedaço onde que é a Palestina, a Ásia, naquela região, e um pedaço da Europa, África, só ali mais Egito, Etiópia, mais naquela parte de cima. América nada, nem imaginava em América, as Américas, né? Então o mundo naquele tempo tinha o horário, praticamente o mesmo horário, era só aquele meio. Mas ali, lá Lucas fala de gente trabalhando no campo e gente dormindo. Veja bem como era forte trazer para hoje. Naquele tempo, quem estava no campo era todo mundo, quem estava dormindo, todo mundo. Hoje não. Hoje é possível a gente tá dormindo aqui e lá do outro lado, trabalhando no campo. Então veja bem a verdade da profecia, né? É muito interessante quando a gente analisa. E aqui ele termina falando de vigilância. É rico isso aqui, irmãos. Isso aqui era o caso da gente passar aqui um dia inteiro estudando. Mas eu vou resumir numa mensagem bem objetiva sobre a parábola da figueira. Diga assim: a parábola da figueira. Figueira dá figos, dá frutos gostosos, não é assim? A figueira, quem não gosta do figo, né? Se tiver um creme de leite junto com o fígado, então... o pastor Adilson já entrou na bênção, né? Um creminho de leite com aquele doce. Se o doce de figo for caseiro, é mais gostoso ainda. Mas a figueira, o que seria essa figueira? O que seria a figueira? Eu estava fazendo uma análise com base na Bíblia e do próprio fruto. Essa figueira não seria Israel? Não seria Israel? Aprendei, pois, a palavra da figueira, 32. Quando os seus ramos se tornam e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Está falando dessa parábola, depois Jesus começa a falar do final dos tempos, da sua volta. Antes ele também fala da volta, então a figueira está no meio da volta. Em cima ele fala: quando o Filho do Homem vier, e embaixo ele continua falando. Essa figueira seria Israel, que brotou 1948. Eu quero falar com vocês. Vamos lá, diga assim: a figueira floresceu. Versículo 32, aprendei, pois, a palavra da figueira, quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Israel teve uma história linda no mundo. Deus vai formar uma nação a partir do Egito, tira aquele povo hebreu do Egito, por mão de Moisés, as 10 pragas, mar vermelho aberto, vai para o deserto, vão ficar 40 anos. A intenção de Moisés era ficar 1 ano, lá no deserto ele forma a nação de Israel, até ali era o povo hebreu, aí forma a nação de Israel. O povo hebreu se torna uma nação, mas aqueles 10 espias incrédulos impediram a entrada. Eles vão ficar mais 39 anos
40 anos no deserto. E vão entrar depois. Quem lidera? Josué, discípulo, o principal discípulo de Moisés, vai liderar. Aí não passa pelo meio do Mar Vermelho, mas passa pelo meio do Rio Jordão. Deus abre o rio. Eles entram, derruba ali, Deus derruba as muralhas de Jericó, e eles durante 7 anos vão guerrear e vencer e tomar posse da terra que Deus tinha prometido para Abraão, lá atrás. Para Abraão. A promessa era para Abraão. E agora vai cumprir na descendência de Abraão. Aquele povo, como nação, tem fases boas, como no tempo do rei Davi, por exemplo, fases ruins, como no tempo do rei Saul, mas alternou fases boas e ruins. Houve um momento que aquele povo é levado para o cativeiro babilônico. Antes, as 2 tribos de baixo, aquele povo divide depois de Salomão. Roboão, o rei, o filho de Salomão, quando assume o poder, ele em vez de seguir conselhos de pessoas experientes, ele vai seguir o conselho de jovens. Os experientes foram assim: alivia os impostos. Teu pai construiu o templo, construiu palácio e aumentou muito. Alivia. Os jovens foram assim: aumenta. Ele aumentou, dividiu o reino. 10 tribos ficaram, 10 tribos para cima ficaram, e lá no sul, apenas Judá e Benjamim formam ali um país. Aquelas tribos de cima vão embora com o cativeiro assírio bem antes, mas vai chegar num momento, mais de 500 anos antes de Cristo, que Judá, junto ali com Benjamim, eles também vão para o cativeiro babilônico. E eles vão ficar 70 anos no cativeiro e começam a voltar. Mas durante o cativeiro babilônico houve um domínio. O cativeiro babilônico seria hoje um pedaço do Iraque, mas na época não era uma nação única, onde é a Babilônia. Depois o Medo-Persa derruba o Império Babilônico e também seria uma parte do Iraque atual e também o Irã. O Medo-Persa seria uma parte do Iraque e o Irã. Vai derrubar aquele império. Mais à frente, nós teremos o Império Grego, né? Quem não se lembra de Alexandre o Grande, não sei se era tão grande, mas tinha o nome de o Grande, que vai derrubar os Medo-Persas e vão dominar. Aí vem os romanos derrubam o Império Grego, estabelecem o Império Mundial, domina, aí o povo já estava, desde os Medo-Persas, já tinha voltado, vão voltando aos poucos. Aí você vai se lembrar de Esdras, de Neemias, você vai se lembrar do livro de Daniel, aquele povo volta para a terra. Quando Jesus vem à terra, o povo estava sob o domínio romano. Roma dominava. Jesus realiza tudo o que fez lá de uma maneira maravilhosa, sob o domínio de Roma. Quando ele é condenado, é uma morte estabelecida por Roma. A crucificação dos piores criminosos na cruz, morte de cruz, era uma decisão romana. Roma estava ali e os judeus tinham ali o seu governo, mas quem mandava era Roma, ainda debaixo do império. Jesus morre ali no ano 30. Pastor, mas não tinha 33 anos? Ele nasce ali 3 para 4 anos antes do ano 0 ali. No ano 30, Jesus morre na cruz. No ano 70, isso aqui é importante, no ano 70, Tito, um general romano, que depois se tornaria imperador romano, aquele Tito era filho de imperador, ele vai invadir ali e vai acabar com Israel. Israel tem ali uma certa revolta, Tito invade aquele general e destrói o templo, destrói a cidade, destrói tudo. Eles vão acabar com Israel. Israel vai ser disperso no ano 70 dessa era cristã. Disperso de uma maneira terrível pelo mundo. E vai passar tudo aquilo que aconteceu, como no caso ali de Hitler, teve uma grande perseguição em Portugal e outras. Israel vai ficar do ano 70 dessa era cristã até 1948 sem pátria. Olha que situação. Até 1948 sem pátria. Perambulando pelo mundo. Israel estava no meio do mundo, não tinha pátria. Lá tinha outros povos e eles não tinham como habitar ali.
do ano 70 a 1940, quase 1900 anos, sem pátria, né? É muito tempo. Na Segunda Grande Guerra Mundial, onde estava já aproximando do fim a guerra, a Inglaterra tinha um domínio naquela região, e a Inglaterra quer devolver as terras para Israel, mas também para os árabes que lá estavam. Era uma intenção. Então, a guerra estava sendo resolvida, e tem ali uma reunião na ONU. A ONU tem uma grande reunião para resolver a matéria. E ali, se eu não vou faltar a memória, 21 de maio de 1948, né? Isso aqui eu tinha anotado, mas tinha ficado de casa, todos os detalhes, então eu estou falando sem anotar. 21 de maio de 1948 é a reunião da ONU, e ali, por maioria de votos, muitos se absteram de votar, 2 países não compareceram, por maioria de votos, houve aprovação da criação do Estado de Israel e também um Estado palestino. O Estado palestino pegaria aquela parte ali onde era dos filisteus, uma parte de Jerusalém ali para o lado da Jordânia e um pedaço em cima onde era Jericó, o restante da terra para Israel. Então houve ali um acordo, uma votação na ONU, e aquele Estado, Israel, formaria ali a nação. Os palestinos se negaram a formar a nação. Israel formou lá Ben-Gurion. David Ben-Gurion era o líder que fez isso, que vai fazer ali o estabelecimento. Ele já era um líder dos judeus, e ele vai estabelecer ali. Quem presidiu essa reunião da ONU? Alguém sabe quem foi o presidente da reunião da ONU? Oswaldo Aranha, um brasileiro. O Brasil foi abençoado ali. Ele presidiu. Muita gente fala, ele deu o voto Minerva. Ele não deu o voto Minerva porque não houve um empate. Mas ele conduziu a reunião muito bem, com o objetivo de se formar Israel. Então, por maioria, não foi uma maioria tão segura, mas por maioria de votos, eles vão conseguir ali formar a nação de Israel. 1948, Israel estava autorizado a voltar para a sua terra, e começa a voltar. 1950, Ben-Gurion assina ali uma decisão dele, facilitando essa volta. Facilitando. Então, os judeus que voltassem teriam direito a um pedaço de terra, teria alguns direitos. 1950. Então, a partir de 1950, que o povo volta para valer. Desde 1948, que o povo vai voltando. Mas a partir de 1950, que a maioria volta para Israel. A Palestina nunca organizou a nação deles. Israel depois vai tomar aquela parte de Jerusalém. Com o passar do tempo, tem algumas guerras palestinos-judeus. Mas Israel torna-se uma nação sólida ali, a despeito de todos os inimigos em volta, porque os Estados Unidos da América protegem Israel. Se você chegar ali no mar Mediterrâneo, você vai ver muitos navios ali dos americanos. Os americanos, por ser um país tido como cristão, eles vão proteger Israel. Então Israel não é massacrado. Hoje Israel também é forte na questão militar, porque todos os países em volta detestam. Houve uma guerra que era Jordânia, Síria e Egito. Você imaginou? Tirando o lado do mar, de todos os lados, guerra, e eles vão vencer aquela guerra em 6 dias. Então Israel, estou falando aqui, tem professor de história que sabe mais do que eu aqui. Então veja bem, Israel vai se tornar uma nação. Um brasileiro foi importante. Oswaldo Aranha era um brasileiro que presidia a ONU. Agora, irmãos, vamos fazer um raciocínio agora. Estou conjecturando, hein? Não estou afirmando. Olha, a figueira floresceu? Floresceu. Para mim e para muitos teólogos, eu estudei muito sobre isso, escatologia é um dos temas que eu estudei muito. A figueira é Israel. A figueira floresceu a partir de 1948, principalmente 1950. 48, mas 1950, com aquela lei de Ben-Gurion, quando ele permite, ele vai ceder terra para quem voltar. Pelo menos um pedaço que daria para cada um ter um espaço ali. Se você analisar bem,
tudo isso, a gente fica pensando, mas o que isso tem a ver, pastor, com a tua introdução? Você vai entender. Eu só quero que você entenda nessa primeira divisão que a figueira floresceu. Você crê que Israel é a figueira? Você crê que floresceu? E como? Nós tivemos lá Israel, Amélia, outros. Israel hoje é um país forte, é um país rico. Tem ali tecnologia interessante. O deserto de Israel floresceu. Eles têm uma tecnologia que o deserto se tornou verdinho, frutificando. Eles venderam a tecnologia para o Egito, lá não ficou igual. É uma coisa impressionante a bênção sobre Israel. A bênção sobre a vida material de Israel é indiscutível. Você chega em Israel, você encontra os judeus bem. É um paizinho menor que Sergipe. E Sergipe é o menor estado brasileiro. Se você está lá no sul, você viaja, sai ali de Hebrom, por exemplo, ali do Mar Morto, e você vai até lá em cima, no Hermon, em 8 horas você faz de carro. O Maurício também esteve lá, nós fizemos isso. 8 horas, se você pegar um carro, você vai fazer. 8 horas, porque Israel é comprido. De largura, 2 horas você vai de um lado e do outro. Pega em Jerusalém, você vai em Tel Aviv, 2 horas você vai. 8 você vai para lá, 2 para cá. Olha o tamanhozinho de Israel. Porém é próspero. A figueira floresceu. Floresceu no meio do mar Mediterrâneo e do povo árabe que detesta Israel. Eu me lembro de uma guerra que os Estados Unidos guerreava com o Iraque. Os Estados Unidos jogavam bomba do Iraque, o Iraque jogava bomba em Israel. Eles detestam, mas eles não conseguem vencer porque a figueira floresceu por vontade de Deus. Amém? Ninguém acaba o que Deus falou para não acabar. Amém? Vamos lá. Você vai entender bem a palavra. A figueira floresceu. Diga assim, um sinal dos tempos. 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Está próximo todas essas coisas. Figueira floresceu, Israel voltou? Voltou. 34. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra. As minhas palavras, não. Não passará essa geração. Eu me lembro que muita gente falava, geração é 40 anos. Eu não entendo dessa maneira. Eu entendo, se Deus está falando com relação à figueira que floresceu, ou seja, para quem for lá, eu entendo o seguinte, não vai passar esta geração. Não vai passar esta geração. Presta atenção nisso aqui. Sem que tudo. Eu tenho para mim que das pessoas que foram para lá, 48, 50, vamos pegar mais 50, que foi o maior número. Quer dizer, quem estava lá em 50, aí é sintomático. Quem estava lá em 50, não acabaria o último deles. Aí que eu entendo, não passará essa geração, não acabaria, conjecturando, gente. Eu não estou afirmando categoricamente. Não morreria o último deles sem que Jesus voltasse? É um raciocínio bom? Moisés falou que a vida seria 70, 80 anos. Está lá no livro de Salmos, 70, 80 anos. Né? Se você pegar 1950, onde chegou a maioria, 1950 para 2030, daria quantos anos? 1950 2030 daria 80 anos. As pessoas hoje vivem mais de 80. É comum viver 85, 90, mais do que isso. Mas veja bem, 80 anos, 2030, vai completar o grande êxodo. 48 vão alguns, ou muitos para lá, mas a partir de 1950, aí vai quase todo mundo, a partir daquela época, da terra que Ben-Gurion, Davi, teu nome é abençoado, Davi. David Ben-Gurion vai trabalhar com isso, e ele estava ali no governo. Então veja bem, se a gente fizer uma análise, irmãos, assim, conjecturar, 1950, 2030, 80 anos.
Isso é uma coisa próxima, pode ser 28, pode ser 35. Nova ordem mundial prevista para 2030. 80 anos, tempo da vida, pode ser um pouco mais, pode chegar a 90. É algo para a gente pensar. Lá em Apocalipse fala o seguinte, lá em Apocalipse 2, que a gente não passaria pela grande, quando Deus vai falar com a igreja de Filadélfia, em razão da fidelidade. Deixa eu abrir o versículo, eu vou ler para vocês. Eu não creio que passaremos pela grande tribulação. Não creio, e já dei estudos para vocês nesse sentido. Aqui, ó, 3:10. Apocalipse 3:10. Deus está falando aqui com a igreja fiel. Filadélfia foi a igreja. Esmirna e Filadélfia são as duas igrejas daquelas 7 que não tiveram repreensão. Mas Filadélfia é exaltada, olha. Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou provação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esse outros textos me faz pensar que a igreja não passará pela grande tribulação, que a minha palavra seja verdadeira. A grande tribulação vai ser terrível. 7 anos de sofrimento terríveis. Então veja bem, se vai surgir isso no futuro muito próximo, e se estou falando 2030, lógico, isso pode mudar para 2035, pode ser 2029, mas não é muito longe. Se isso vai acontecer, irmãos, olhando para os acontecimentos na América Latina, em outras regiões, isso pode indicar que o tempo está próximo. O meu raciocínio, não passará essa geração, 1950, a grande maioria, essa geração que vai chegar, gente vai chegar a 2030 com mais ou menos 80 anos, pode ser 2032, 34, 35, né, 40, estou dizendo aqui, pessoas vivem 90 anos hoje, lá no Japão vive mais do que 90, então, é uma coisa para a gente pensar, só para a gente pensar. Só estou falando isso aqui para a gente pensar. É um sinal dos tempos. Essa nova ordem é sinal dos tempos. O que está acontecendo na América Latina é sinal dos tempos, né? Hoje, antes de vir para cá, não estou atacando ninguém, irmão, só estou comentando que eu ouvi antes de vir para cá. Eu entrei assim, tinha um Twitter, na corrida em São Paulo, falava assim, fulano, né, volta para a cadeia, como é que é o negócio? Ladrão, fulano, ladrão, volta para a cadeia, mas 235 mil pessoas gritando aquilo ali, tinha 235, aí quando eu vi aquilo ali, e um candidato que venceu estava lá na corrida. Eu pensei assim, falei, meu Deus, o mundo está acabando. Como é que a pessoa vai conseguir governar? Já pensou? Eu não lembro, eu sou ruim de guardar a frase, mas fulano e tal, volta para a prisão. Mas entra, você chegar em casa e veja ali, da corrida, lá de Interlagos hoje, teve uma corrida, hoje ninguém assiste mais, porque não tem brasileiro que corre aquilo, né? Só fica estrangeiro, mas quem está lá vai. Então veja bem, olha o choque que está o Brasil, o choque que está a América, o choque que está a Europa, aquela guerra, Rússia contra a Ucrânia, o mundo está de ponta cabeça. A nova ordem mundial estaria vindo. A figueira que floresceu há 70 anos atrás, 72, 3 anos atrás, estaria cumprindo o seu papel? Essa nova ordem mundial prevista para 2030, se concretizar, isso pode ser adiado ou antecipado, tem a ver com não passar esta geração? Com não passar esta geração? É só para a gente pensar.
é um sinal dos tempos, tudo o que está acontecendo. O mundo virou de ponta cabeça. Deus está falando algo conosco? Seria isso? Vamos lá. A palavra da figueira, diga assim: a volta de Jesus repentina. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois, veja bem, ninguém sabe. Jesus vai dizer só o Pai. Então ninguém pode marcar o dia. Se alguém marcar o dia, entrou numa heresia. Agora, uma aproximação de fatos é possível. Você não pode marcar o dia, nem o mês, nem o ano. Não dá para saber. Mas seria algo para se pensar? O mundo, por mais que os loucos da ciência afirmam milhões e milhões de anos tem a Terra, loucura, né? Não se tem notícia de nenhuma civilização com mais de 6.000 anos. Diz que aquela região de Jericó tem algumas coisas, e ali data de aproximadamente 6.000 anos. 6.000 anos. Jesus, ele vai morrer em Jerusalém no ano de 2030. Ele nasce 4 anos antes, um pouquinho menos, próximo de 4 anos antes do ano 0 dessa contagem. Então, 2030 ele vai morrer em Jerusalém. Será que o mundo teve 4.000 anos de uma maneira, 2.000 anos a contar da morte? Se tem a ver esse 2030 agora, Jesus morre 030, ano 30, 2030. E depois teria um milênio de descanso para a Terra? Teria o milênio? A Bíblia fala do milênio. O milênio serão 1.000 anos de paz, com a volta de Jesus, literalmente, para reinar a partir de Jerusalém. 1.000 anos ali. A gente olha para nossa semana. A semana tem 7 dias. O 7º dia é o dia do descanso. Antigamente era o sábado. A palavra sábado significa descanso. Significado da palavra sábado. Lá no Oriente, muito guarda o sábado, os árabes guardam a sexta-feira. Aqui no Ocidente nós guardamos o domingo. O domingo acaba sendo o nosso dia de descanso. E Jesus, os apóstolos vão colocar no primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia, que seria o domingo, que nós chamamos domingo. E com a ressurreição dele no primeiro dia, passou-se aqui no Ocidente a guardar-se esse primeiro dia como um dia mais sagrado, mais de igreja, de família. Esses 7 dias, com um dia de descanso, teria a ver com os 6.000 anos, 4.000 até Jesus nascer. Se você pegar, tivemos 2.000 anos até o dilúvio, aproximado, mais 2.000 anos até Jesus, mais 2.000 anos até agora. E depois teríamos 1.000 anos de descanso, onde teremos aqui. Teria uma aplicação para isso? É uma coisa possível? Então veja bem, ninguém sabe o dia e a hora. Marcou, entrou na heresia. Mas nós podemos fazer uma análise. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Dias de Noé. Eu até assisti algo que a Record fez, ali da Arca de Noé. Quem viu isso aí? Tem mais gente que viu? Passou na Record, teve um filme e teve também ali uma série ou novela, mas o filme está por aí, dá para você ter. Foi um filme assim, interessante de ver. Tem exageros para a Bíblia, eu achei, mas a grande parte é interessante. Você vai. O povo estava numa degradação moral incrível. Todo mundo envolvido com a bebida, com o sexo, com tudo de ruim. Muito parecido ali com o dia de Sodoma e Gomorra. Então, como foi nos dias de Noé? Como foi nos dias de Noé? Seria a vinda. Como está o mundo hoje? O mundo estaria melhor do que nos dias de Noé, igual ou pior? É para a gente pensar, o mundo está ruim. Escola, criança aprendendo na escola sobre sexo, que a criança pode optar pelo seu sexo. Isso, nem nos dias de Noé tinha isso.
Olha como é que o mundo piorou e muito. Seria tudo isso o indicativo? Então veja bem, a vinda do Filho do Homem seria no meio disso tudo. E é uma vinda repentina, repentina. Você poderia... eu quis deixar a palavra repentina, eu poderia ter colocado antes da palavra Jesus. Eu quis deixar para você se fixar nisso, repentinamente. Repentinamente, Jesus vai chegar. Ninguém pode marcar o dia e a hora, mas está próximo. Para concluir, a palavra da figueira. Diga assim, uma vigilância necessária. 42, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia. Nós temos que estar vigiando a todo momento. Nós não temos certeza se vai ser ainda esse ano, se vai ser 2028, que completaria ali 80, 2030, que está previsto isso aí, nova ordem mundial, ou 2035, 40, 50. Porém, a gente tem que estar vigiando. Aí no versículo 44, ficai também vós apercebidos, porque é a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então nós precisamos ter uma vigilância incrível, irmãos. Muita vigilância, muita vigilância. Nós precisamos estar vigiando. Eu vou concluir dizendo para vocês isso, a volta de Jesus está muito próxima. Eu sou o pastor de vocês, eu tenho que ensinar e avisar vocês. Nada acontece no mundo por acaso. Não tem acaso. O mundo hoje clama, estou concluindo, para um líder mundial. Teve gente que pensou que aquele Macron, mas aquele Macron é meio xaropão, não vai ser não. Eu creio que um líder mundial que vai aparecer é alguém mais jovem. Ele vai querer, o anticristo vem da parte de Satanás. Ele vai querer imitar Cristo. Cristo vai começar o trabalho dele com 30 anos de idade. 30 anos. Eu creio que vai ser alguém, mas vai surgir alguém. E quando surgir alguém, você entra em jejum e oração. Quando aparecer esse líder aí, né? Entra em jejum e oração, porque a coisa vai complicar. E não vai ser alguém com chifre na cabeça e com aquele um espeto para te furar, não. Vai ser alguém inteligente, bonzinho, entre aspas, que vai aparecer e falar assim, olha, a moeda lá para a Europa já estão falando uma moeda agora só para a América. Para ter uma moeda mundial e sem papel, estão falando da moeda agora sem papel, só virtual. Para ter essa moeda, é ali. O mundo está a um passo disso. Esse líder mundial, esse anticristo, vai estabelecer uma só moeda. Aí, quem não se dobrar diante desse líder, não vai poder comprar e vender. Olha a situação. Esse líder mundial que está para surgir, ele iria surgir na nova ordem mundial? Essa nova ordem mundial será mesmo 2030, antes ou depois, mas será? Seria o cumprimento dessa palavra da figueira? A figueira floresceu. Tem gente que está lá, que estava naquele início. Tem muita gente em Israel, bem idoso hoje. Essas pessoas chegariam com 80 anos até 2030, ou iriam um pouco mais à frente. Vamos supor que chega ali, eles mudam para 2035, um exemplo, 33, 40, é possível. As pessoas aguentariam? Sim. Hoje se vive 80, 90 anos, fácil, não é mesmo? Então, uma coisa, isso aqui, ó, eu não copiei de lugar nenhum, eu fiz uma pesquisa apenas sobre detalhes sobre essa nova ordem mundial. A única pesquisa que eu fiz foi da nova ordem mundial e li mais alguns detalhes ali dessa questão das casas do Ben Gurion. Todas as demais coisas que eu estou ministrando para você foi Deus que falou comigo e mandou eu ministrar. Deus falou comigo. Eu não copiei e chegou no ponto, como eu preparei essa mensagem, que era para pegar próximo, mas aí eu estou lá na chácara e o evento, e eu resolvi voltar direto da chácara para cá. Falei, já estou aqui mesmo, a gente vai e eu já tinha levado alguma roupa, que eu vou ter essa semana lá uma reunião da diretoria executiva nacional, na terça-feira, eu vou fazer essa reunião,
e vou fazer na terça-feira à noite, por causa de um casal querido, que eu vou estar aqui abençoando à tarde. Você vê, sabe, o pessoal dessa igreja vale mais do que a executiva nacional. Eu marquei a executiva depois de um casamento. Eu dei preferência para o casamento e deixei para a noite a executiva. Mas eu já tinha levado ali roupas, que eu vou ter que ficar lá alguns dias da semana. Aí falei para a Justina, a gente se troca e vamos embora daqui. Quando foi 6 e pouco, o pastor Josias, que estava aqui, iria pregar, e falou assim, eu não estou muito bem, eu acho que não vou. Eu cheguei aqui, conferi que ele não estava, e isso que eu tinha preparado, eu sempre preparo, apesar que eu não me prendo ao esboço, 70% do que eu prego é aqui na hora que Deus vai me dando, mas eu anoto e eu não trouxe nada anotado. A única coisa que eu tenho, que eu faço isso aqui só para facilitar a vida de vocês no Data Show. Então eu não trouxe o esboço, não trouxe nada, mas esses dados aqui são verídicos, são verdadeiros. São verdadeiros. É para a gente pensar, nova ordem mundial prevista para 2030, o povo judeu completando mais ou menos 80 anos, 2030, o mundo clamando por um líder mundial já há algum tempo, o mundo, a política mundial mudou, não é só na América Latina, mudou. Então nós estamos vivendo uma fase de expectativa. E o mundo não suporta mais a situação que está. O mundo não suporta mais. Não dá para continuar como estamos vivendo. Quando aparecer esse líder mundial da parte de Satanás, o povo vai abraçar. Lá Paulo escrevendo na 2ª Tessalonicenses vai dizer, não abraçar o Filho de Deus, vão abraçar o homem da mentira. As pessoas vão abraçar. A grande tribulação, durante 3 anos e meio, ele não vai ser um maldoso explícito. Ele vai perseguir, eu creio que vai ter o arrebatamento, aqueles que não quiserem obedecer. Vai ter. Mas vai haver até um acordo com Israel. No meio da grande tribulação, 3 anos e meio do seu governo, ele vai romper o acordo. E aí a grande tribulação será principalmente para Israel, que será perseguido, e 2/3 do povo judeu perecerá. Mas está para surgir. Então, o que eu queria, nessa conclusão, falar? Não sofra muito. Lute pelo que você entende, defenda. Legitimamente, deve defender sim. Mas, principalmente, ore muito, mas esteja atento, atenta. O mundo está próximo da volta do Senhor. Seria 3, 5, 8, 12, 15, 20. Eu não creio que passaria de 15 ou 20. Eu creio que pode ser muito próximo de uns 10 anos, 8, 10 anos. É uma coisa pessoal, não tem revelação, só Deus sabe o dia. Eu não creio, mas nós não estamos longe. Vamos pegar de 5 a 20 anos, o mundo vai ser resolvido. O mundo virou de ponta cabeça. A Inglaterra vive uma crise sem precedentes. Os Estados Unidos com inflação de acima de 7%. Olha, Estados Unidos da América. E lá uma confusão política terrível. Está saindo o resultado da eleição. Lá, o atual presidente, os democratas estão com maioria no Senado por uma pessoa. Mas o republicano tem maioria na Câmara, que é do Trump. Aqui no Brasil, quem ganhou tem minoria no Congresso. O mundo está de ponta cabeça. A Europa vive... A Inglaterra saiu ali do mercado comum europeu e se perdeu também. Tivemos aí 4 mudanças de primeiro-ministro em pouco tempo na Inglaterra. A Alemanha, aquela grande mulher forte, saiu. A França vive um momento econômico delicado. Portugal em crise. A Grécia não se levantou de uma grande crise econômica. Você vai para a Ásia, quantos problemas. Até a China, que economicamente vinha tendo um PIB altíssimo, com essa questão da pandemia e outra, o PIB caiu. E lá não pode cair, porque lá é gente demais, é 1,5 bilhão. Daqui 4 anos a Índia passa a China de população. A Índia daqui a 4 anos vai ter mais do que a China. Olha aí, 2 países do mundo têm 3 bilhões de pessoas.
Nós estamos chegando agora a 8 bilhões de pessoas. Como alimentar tudo isso? Por mais que se fale do Brasil, o mundo precisa do Brasil. O mundo está de olho no Brasil porque nós temos terra cultivável boas. O Brasil ainda é a esperança mundial, é o grande país deste mundo. Você vive no melhor país deste mundo, que ele não seja estragado. O Brasil, nós temos aqui mais de 2/3 do Brasil que é floresta. Só o outro tanto nós alimentamos o Brasil e muita gente no mundo. No mundo. Eu sou a favor de preservar a floresta, mas quando eu vejo os europeus falar isso, me chateia, porque procura uma florestinha lá na Europa. Saia lá e vai atrás da florestinha. Eles arrancaram todo. É muito fácil vir aqui e atacar, porque eles não têm lá. Quem tem é o Brasil, aqui, América, ali, aquela Amazônica, Venezuela, que entra uma parte, Colômbia. Nós temos muita floresta, Mato Grosso, tudo. Porém, o mundo precisa do Brasil. O mundo precisa do Brasil para alimento material. E o mundo precisa do Brasil para alimento espiritual. Uma crise, até uma perseguição do Brasil, que eu não desejaria mesmo, pode levar o povo e deve levar o povo a orar mais, jejuar mais. E se o povo orar mais e jejuar mais, nós temos hoje quase 1/3 da população brasileira evangélica. Mais de 30% evangélica. Se esse povo começar a orar, cada 3 pessoas que você encontra tem pelo menos um evangélico. Quando eu me converti 40 e poucos anos atrás, tinha ninguém. Você não encontrava evangélico. Hoje você tem. Esse povo pode ser o grande fonte de alimento espiritual para esse tempo do fim. E nesse tempo do fim, pregar o evangelho é fácil. A internet, que tem muita coisa ruim, nos facilita para a pregação do evangelho. Hoje nós podemos interagir com o mundo com muita facilidade, muita. Então eu penso que toda essa crise vai levar o povo brasileiro, que é um povo convertido, a uma experiência linda com o Senhor. Amém? Fiz a mensagem mais demorada sem um esboço. Se a pessoa tivesse com esboço, aí ia complicar. Mas eu precisava transmitir isso aqui para você. Está gravado. Se você tiver dor, pega ali, ouça mais vezes, e você está aprendendo sobre o tempo do fim. Não dá para saber o ano, né? 2030, 28, 35, mas não está longe, não. Eu estou avisando você como pastor que ama demais vocês. Está próximo, e tudo isso não é motivo para desespero. Nós precisamos entender o final dos tempos. Uma hora tinha que dar. 8 bilhões para alimentar não é brincadeira. Por quê? Tem acontecido fatos, até algumas guerras tão desnecessárias. Tudo isso para a gente pensar. Amém? Deu para entender bem tudo aquilo que eu quis passar para vocês? Vamos ficar de pé e vamos orar.